a graça e a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Reis. E como sempre a gente começa, né? Vamos falar sobre os nossos objetivos para esta lição, né? Ter a visão geral do livro dos Reis, responsabilizar-se pelas próprias decisões em relação a Deus e desenvolver a atitude de adoração contínua a Deus, influenciando as pessoas ao seu redor. Então são 3 objetivos para a nossa lição de hoje. E a gente sempre começa, né, com aquela visão panorâmica do livro, né? A gente apresenta a introdução e em seguida a gente já passa essa visão panorâmica. A gente pode destacar que Salomão foi um dos principais reis, principalmente a sua atuação toma conta praticamente de todo o primeiro livro de Reis, né? Depois o segundo livro é dividido entre o seu sucessor Roboão e os que vêm na sequência. Então vejamos, entre todos os reis de Israel, não há ninguém mais famoso que Salomão. Em 1 Reis 4, 32 a 34, temos a descrição do currículo de Salomão. Sábio, escritor, compositor, botânico, biólogo, um homem, claro, né, de grande fama internacional. Salomão, um dos mais sábios do mundo. Aí a gente vê, né? Embora fosse muito inteligente, fosse um homem realmente sábio, ele se perdeu e se tornou idólatra. Que veneno pode ameaçar as nossas vidas, gente? Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, os bens, passeio, lazer, sexo. Essas coisas podem se tornar venenos, né, em nossa vida. Então a gente precisa ter cuidado, né? Mesmo Salomão, com toda a sabedoria, parece que chegou um determinado momento da sua vida que ele parou de ser sábio. Ele deixou de seguir o caminho do Senhor. Embora permanecesse com a fama, né? Bem, a autoria do livro tanto de primeira quanto de segunda Reis é incerta, né? A gente sabe que foi uma pessoa que fez uma pesquisa em relação aos reis de Judá. E perceba que na sua descrição, né, o livro de Primeira Reis coloca com minúcias a história do rei Salomão. E os outros, né, principalmente depois de Roboão, a gente vai perceber que ocupa poucos trechos, né, do livro, e sempre com aquele destaque. Fulano seguiu com retidão os caminhos do seu pai, ou não seguiu os caminhos do seu pai e obedeceu ao Senhor. Permaneceu fiel a Deus, foi infiel a Deus. Então a gente vai ver sempre esse relato, sempre puxando para essa vertente religiosa, essa vertente do obedecer à palavra do Senhor. O período que é descrito nesses livros é de 970 a 560 a.C., né? A gente tem aí um torno de 300 anos de histórias registradas nesses livros. Qual é o propósito? Descrever a história política do reino dividido. Os versículos-chave, segundo o autor, capítulo 13 de 1 Reis, versículo 9, e no livro de 2 Reis, 17 e 13, eu vou ler com vocês, né? No primeiro texto, no primeiro livro, na verdade, Reis, o tema central, ou a palavra central que podia destacar seria unidade, porque enquanto ainda estava sob o reinado de Salomão, o reino todo estava unido. O livro de 2 Reis, ele já vem descrever como acontece a divisão, justamente com o sucessor de Salomão. Mas vamos aos versículos chaves. Essa semana eu coloquei aqui descrito para a gente já na telinha, para a gente poder acompanhar a leitura. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Aqui a gente vai perceber aqui uma orientação precisa de Deus para o trajeto de um dos seus servos, né, seus filhos, e a obediência, né, que houve à sua palavra. Já em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, nos diz o seguinte: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Veja aqui como nessa passagem bíblica já há a descrição aqui da divisão, né, de Israel e Judá, né, o reino de Israel e o reino de Judá. Sempre que a gente fala assim, fala a Israel, a partir de agora, né, no livro de Reis, fala a Israel, está se referindo ao reino do norte,
fala Judá, está se referindo à parte sul do reino, né? E o nosso esboço, ele consta do seguinte, né? Em 1 Reis nós temos o reinado de Salomão, a grandeza do templo, a sabedoria e a apostasia de Salomão, né? Um resumo desse livro. Do capítulo 12 ao 17, capítulo 12 de 1 Reis e 2 Reis 17, nós temos o reino dividido, né? Uma instabilidade, a divisão. Lembre que quem começou essa divisão foi a postura de Roboão. O povo já estava sendo cobrado demais financeiramente. Quando os líderes, né, os responsáveis, né, pelos clãs chegaram diante de Roboão e pediram a ele que diminuísse essa carga tributária, Roboão preferiu ouvir os seus colegas e disse que ia apertar muito mais. Se o pai dele batia com chicote, ele agora ia bater com escorpiões. Então o povo fez, então a gente não tem mais nada com a casa de Davi. Então romperam ali por conta de uma palavra que foi dita naquele momento. Parece que ele não se lembrava das palavras do pai, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui a gente vê que por conta dessa palavra dura, não só foi dura, né? Foi terrível. A palavra de um rei, né? Foi muito severa, provocou a divisão do reino. Bem, em 2 Reis 18 a 25 nós temos o reino sobrevivente. Tem uma tristeza instalada na narrativa, uma instabilidade e aquela questão da desolação e a destruição, né, do reino, quando já vem aí também a ameaça do cativeiro babilônico. Resumindo o livro em uma única frase, né, numa única sentença, seria o seguinte: Deus preservou o seu povo, disciplinando com o exílio, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Nós precisamos sempre enxergar essa fidelidade de Deus, meus queridos, nas nossas ações. Quando nós olhamos, ou melhor, na nossa vida, né, nas nossas vidas, quando nós olhamos para o retrato de Israel, a gente enxerga um povo que se dividiu, um povo que foi invadido, um povo que foi conquistado, que sofreu novamente, e Deus continuou sendo fiel, que preservou essa aliança. Israel, ao longo da história, ele passou por vários momentos em que beirou o extermínio, né? Quase foi exterminado, né, da face da terra, mas veja como Deus tem preservado, né? A última ocorrência foi bem recente, né, na Alemanha nazista. Os países também que se aliaram a ela na época praticamente aí tentaram exterminar os judeus da face da terra. Claro, tinha uma motivação política, uma motivação financeira por trás de tudo isso, mas não podemos deixar de perceber também uma investida do inimigo para que essa promessa de Deus, dessa preservação da semente de Abraão, né, do reinado que foi prometido, né, a Israel, não se mantivesse, né? Então, mas aí Deus sempre manteve-se fiel à sua promessa. O reino de Israel começou, é claro, com a união. A gente percebe que a partir de Saul há uma unificação, né? A gente vê que saem do deserto as tribos, se alojam nas terras de Canaã, né, na Palestina. Elas são guiadas, né, por alguns juízes específicos, né, como a gente vê no livro de Juízes, e tem até aquele momento uma determinada aliança, né? A gente vai dizer assim, uma união, uma aliança, pode ser até sinônimos aos dois termos, mas a gente vai ver que com o reinado de Saul há uma consolidação desse reino, e depois ele se firma mesmo em Davi. Permanece firme e junto, né, todo Israel em Salomão, e depois se desmantela com o reinado, né, de Roboão. Então a gente vai perceber que em 935 houve uma cisão do povo de Israel dividindo as 12 tribos. Veja que não foi uma divisão exata. Ficaram 2 tribos na parte sul e 10 tribos na parte norte, né? Justamente a parte mais produtiva do reino ficou justamente para o outro lado. Do lado de baixo, né, do lado sul, ficou o reino de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que manteve, né, a dinastia de Davi, e no norte incluía as 10 outras tribos, e tudo isso marcava uma estabilidade no trono, né? Veja que divisão desproporcional. A gente tem aqui, né, a divisão das tribos, né, de
de Israel, como elas ficavam, né? A gente vai ver nesse contornozinho assim lilás, a gente vê todo o contorno e a divisão das tribos. Israel, né, o reino norte, ficou com essa parte de baixo, a partir aqui de Benjamim e Judá, e o reino norte ficou com toda a outra extensão. Tem outra imagem aqui. A gente vê isso aqui na época que o reino era unido, né, que era uma coisa só, né, todos estavam debaixo de uma única de um único regime, né, de um único monarca. Veja aqui a Filístia, né, a terra dos filisteus, né, que é Gaza, Askelon, Asdod, Gate. Veja como ela está aqui sempre ameaçando, né, veja, pequenininha, mas ameaça toda essa nação. E lembrando, né, gente, Gaza ainda é motivo daquela confusão. A gente tem até hoje, né, a faixa de Gaza, divide ali não por conta dos filisteus, mas por conta de alianças que foram feitas, né, lá no período quando voltam do cativeiro babilônico. O pessoal escorraça aqui algumas pessoas, né, eles ficam sempre tentando adentrar, né, a terra de Israel, então criaram aqui o muro, né, o muro que ficou conhecido lá como uma faixa de Gaza, assim, palco de muitos conflitos até os dias de hoje, né. E aqui a gente tem o Reino Norte e o Reino Sul, né. O Reino Norte aqui já pegando aqui a parte de Benjamim para baixo, né, pega aqui um pedaço do Mar Morto também. E o Reino do Norte, eu falei Reino do Sul, né? O Reino do Sul aqui pegando essa parte de baixo, Jerusalém, Judá, Benjamim para baixo aqui. E o Reino do Norte subindo, né, de Samaria e fazendo a volta aqui pelo Mar Morto, né, pela outra extremidade do Mar Morto, com as últimas tribos, né, de Israel. Então a gente tem aqui, né, essa visão panorâmica dos reis, né? Nas dinastias de Saul e Davi, nós temos 9 dinastias no norte, assim, 2 no Reino Unido, né, 2 dinastias, Saul e Davi. E no Reino do Norte nós temos 9 dinastias, quer dizer que teve 9 famílias que ficaram à frente, né, desses reinados no Reino do Norte. No Reino do Sul, permaneceu depois só a dinastia da família de Judá, né, da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, que é o que se esperava, né, para conduzir a nação. Então, 9 dinastias no norte, uma dinastia no sul, já depois quando tem a divisão. Súditos. Quando o reino era unido, as 12 tribos. Quando divide, 10 para um lado, 2 tribos para o outro. Monarquia. No Reino Unido tinha reis fiéis e reis infiéis. Aqui a gente tem até como identificar, né? Reis fiéis, a gente teve até determinado momento Saul, e até determinado momento Salomão. E assim, Davi, né, durante sua vida. E infiéis, em determinado momento da sua vida Saul, e em determinado momento da sua vida Salomão também foi infiel. No Reino do Norte, depois da divisão, todos os reis foram infiéis. Eles não queriam conversa, por quê? Quando o reino estava unido, a centralidade do povo se dava em torno do templo. Então, quando eles dividiram a tribo, eles precisavam a todo custo quebrar essa centralidade. Era uma estratégia política quebrar essa centralidade. Então, começaram a adorar outros deuses para que o povo não descesse para fazer as festas religiosas em Judá e assim tentasse novamente a unificação. Então, a gente vai perceber que essa infidelidade do Reino do Norte era proposital em relação a centralidade do culto da nação que foi feita logo no momento do Reino Unido, né, em torno de Jerusalém. Então todas as tribos virão e se reunirão em volta do templo, em toda aquela época do tabernáculo, como a gente viu, até mostrei algumas imagens no início desses estudos, como é que elas se reuniam em volta do tabernáculo e depois em volta do templo. Então há uma quebra com isso. No Reino do Sul, mesmo garantindo a centralidade lá do templo, há reis fiéis e também reis infiéis. Tem reis que estão na parte sul, mas não querem conversa com o templo, né? Não querem dialogar com a palavra do Senhor, preferem seguir aí as suas próprias ideias, né? Isso aqui é uma coisa que a gente percebe dentro do livro de Reis, que é o que faz essa diferença. Depois de um tempo, né, criaram, né, um santuário em Gerezim, tanto que a mulher samaritana, né, ela faz assim: onde é que devemos adorar? Em Jerusalém ou aqui no Monte Gerezim, né? Jesus nem lá nem cá, porque Deus busca os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja que é uma confusão
o reflexo, né, lá da mulher samaritana, é um reflexo de uma confusão que já acontecia há muitos séculos aqui em Israel. Ainda em relação aos profetas, né, teve profetas que atuaram no Reino Unido junto aos reis. Quando o reino ficou dividido, alguns profetas atuaram contra os reis, porque eles traziam realmente mensagens contra os reis. É até interessante quando a gente vê o livro do profeta Amós, que ele vai trazer uma profecia contra os reis, contra um rei, né, da parte norte, e o rei disse: olha, se você quer sustento como profeta, desce para ajudar, que lá que eles gostam de profeta. Ele disse: não, eu sou boieiro, eu cuido do meu rebanho, eu cato sicômoros, né, a planta que ele colhia. Ele fez: e Deus me tirou lá do meu rebanho para vir dizer a você. Aí traz uma profecia dura contra o rei da época do Reino do Norte, né? E veja como é que isso funcionava, né? Alguns profetas, né, até abandonaram a Deus para agradar os reis nessa época, né, para ficar ganhando o sustento do rei. E no Reino do Sul eles confrontavam os reis, né, porque tinha um templo muito próximo, tinha toda aquela centralidade que estava ali em torno do templo. Então os profetas, eles atuavam contra os reis. Nem sempre eles eram aceitos, viu, gente? Aqui a gente lembra de Jeremias. Toda vez que ia profetizar, ele se dava mal, era preso, ele sofria por conta disso. Então nem sempre os profetas que falavam contra os reis, nem sempre os reis davam ouvidos, pelo contrário, mandavam perseguir esses profetas. Os sacerdotes, né, eles serviam no templo do Senhor. Na parte norte, depois da divisão, os sacerdotes serviam ao rei de Israel e desprezavam a Deus. Lembra que os sacerdotes, eles tinham que garantir que o povo não voltasse para o Reino Sul, né, para a parte sul, para cultuar no templo. Então aí eles cultuavam as divindades e aí estavam a serviço real. Aí veja aquele detalhe que volta e meia eu digo a vocês. Nós precisamos ter o cuidado, porque muitas vezes a religião, ela serve aos modelos políticos. A gente tem que ter todo esse cuidado para que a política não fique se valendo dos religiosos para implementar as suas ideias e coisas que são próprias dos seus governos, né? Então, assim, a religião sempre teve, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque sempre perceberam essa força da religião, né? Das frentes religiosas, e os políticos, pode ver, quando chega período de política, o pessoal entra em centro espírita, em igreja evangélica, entra a igreja católica, sai abraçando pastor, pai de santo, kardecista. Aí os que querem chamar um pouco mais de atenção, postam aquelas fotos lá do pessoal da maçonaria, né? Então, vejo como nesse período político cresce essa visita, né, a esses líderes religiosos, para justamente eles ajudarem, né, nos seus planos de governo, então arrebanharem pessoas para votarem nas suas propostas, né, nos seus partidos. No Reino do Sul, os sacerdotes, eles serviam ao Senhor no templo. É claro que em determinados momentos há um desvirtuamento disso, e os profetas também denunciam essas coisas, né? Continuando nessa visão panorâmica, a gente tem, em relação à idolatria, né, estava presente na vida de Salomão, principalmente no finalzinho da sua vida, né? No Reino do Norte, a Baal e Astarote eram os principais. A gente lembra daquela história lá de Jezabel, de Elias, que cultuavam esses deuses, e o profeta Jezabel e Acabe, né, que cultuavam esses deuses, e o profeta Elias, que ia de encontro a eles, né? E no Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava a idolatria, né? Lembre sempre disso, e os profetas batendo em cima, né? Sempre criticando, né, essa postura de Israel. E aqui a gente tem, gente, alguns, na revista de vocês a gente tem até vocês podem perceber uma descrição um pouquinho mais detalhada. Aqui está só topicalizando de alguns reis de Judá. Aí tem aqui o destaque de 5 reis, claro, depois lá de Salomão, que fizeram o que era reto diante do Senhor, né? A gente tem o rei Asa, que acabou com a idolatria, a prostituição cultural. Ele trouxe os objetos consagrados de volta à casa do Senhor, permaneceu fiel a Deus. Josafá, filho de Asa, né? Ele terminou o que o pai começou de fazer. O Joás, né, ele fez o que era reto perante o Senhor, fez algumas reformas financeiras também para que o templo pudesse ser reparado, entregou os objetos consagrados ao Senhor, né, os objetos consagrados ao Senhor para o rei da Síria. Ezequias, né, ele seguiu de tal forma
seguiu a Deus de tal forma que depois dele nenhum rei foi igual a ele, né? Ele continuou, permaneceu fiel ao Senhor, né? A gente tem um probleminha lá com Joás, mas Ezequias ele tem aqui uma postura mais íntegra. E Josias, né, que começou a reinar com 8 anos, e a gente sabe, né? Começar a reinar com 8 anos, tem outra pessoa reinando por trás e deixando o rei só de figuração. Claro, depois que Joás ele vai se estabelecendo, a gente percebe que ele seguiu, né, os caminhos aí de Davi e foi fiel a Deus e reformou, né, a nação e permaneceu fiel ao Senhor até o final aí da sua vida. Então, um destaque bem interessante. Quando a gente olha para o livro de Reis, quando a gente vai fazer essa leitura, a gente percebe que é um livro que resgata de outros materiais a sua narrativa. Então, tem alguns materiais, claro, que não são bíblicos, são extra-bíblicos, né, deuterocanônicos. Então, por exemplo, Crônicas de Salomão, as Crônicas dos Reis de Israel, Crônicas dos Reis de Judá. O que são essas crônicas, né? A gente não tem um livro de crônicas que fala sobre a vida dos reis, a vida do que fizeram. Então, esse pesquisador, esse historiador do livro de Reis, né, que escreveu o livro de Reis, ele lança a mão desses relatos. É claro que há algumas interpretações para isso, algumas versões a respeito das fontes, né, dos livros de Reis, mas o que é fato é que é um livro que foi pesquisado em algum lugar, porque assim, não é um personagem que participou, né, não é uma pessoa que participou desses 300 anos de história, não. Ele fez uma coletânea dessa história e apresentou no formato desses livros. Bem, é um livro que enfatiza a fidelidade a Deus, né? A gente vai perceber isso daí. Quando a gente olha no livro de 1 Reis, a gente tem a figura de Elias e Eliseu desafiando, né, os profetas de Elias, né, principalmente desafiando os profetas de Baal. Perceba que é um momento em que o povo ele está dividido. Ele está na parte norte ali do reino, e quando ele chega diante do povo, ele diz o seguinte: escolham hoje a quem vocês vão servir, se a Deus ou se aos ídolos de Jezabel e Acabe. O povo fica em cima do muro. Então Elias promove aquele desafio lá do Monte Carmelo. É um desafio de força entre as divindades. A única divindade que existe é o Senhor, e foi ela quem respondeu. Quando isso acontece, há também toda aquela perseguição religiosa ocasionada depois desse fato, né, que se manda matar Elias, né, mate todos os profetas de Baal e de Astarote. Então há toda aquela chacina, né, que por conta desse fato religioso. E isso a gente precisa perceber, gente, que isso era como as pessoas resolviam as coisas na época, né? Claro, hoje com o tempo a gente tem o que se chama de tolerância religiosa, e a gente precisa só ter cuidado com o sincretismo, né? Porque hoje nós confessamos uma determinada doutrina, fazemos parte da Igreja Batista, mas às vezes começamos a misturar a nossa fé com elementos de outras denominações e até mesmo de outras religiões. Isso por conta das lideranças, ou às vezes por conta de pesquisas que a gente quer fazer na internet, e aí acabamos nos tornando sincretistas. Bem, o livro, como eu disse a vocês, né, de Reis, ele também destaca, né, o início do ministério dos profetas, né? Elias e Eliseu, eles são os precursores do movimento profético que resgata, na verdade, essa palavra. Eu lembro que Elias ele se sentia abandonado. Eu disse: não, eu estou sozinho em Israel pregando contra a corrupção. Então Elias, o Deus, né, se mostra para ele e diz: não, você não está sozinho não. Tem o meu povo que não se curvou aos ídolos, que estão intercedendo, que estão orando. Então Elias ganha uma força nisso daí. E depois ganha um auxiliar, Eliseu, que superou em muito, né, nas suas realizações. Repete algumas coisas que Elias fez, né? A gente tem até aqui, ele multiplicou o azeite de uma viúva, ele ressuscitou o menino, ele abriu o Rio Jordão, né, como Elias fez, mas realizou muito mais milagres que os outros profetas, ou que o seu antecessor Elias. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse ministério de Elias e Eliseu especificamente. Depois de Moisés, o ministério de Moisés ele foi marcado
pela presença, né, de milagres, pela presença de feitos, de sinais miraculosos, maravilhosos também. E a atuação profética necessariamente não está vinculada à realização desses milagres. O ministério profético está vinculado a esse prenúncio da palavra do Senhor. O que acontece aqui em Elias e Eliseu é algo diferente em relação à atuação dos outros profetas. O ministério deles está alicerçado em cima desses feitos miraculosos. E qual é o objetivo disso? É trazer de volta o povo para crer em Deus. É uma prova de força entre as divindades. Então, Elias não está trazendo só uma religião, apresentando um Deus da boca para fora. Ele está apresentando um Deus que é poderoso e que faz milagre no meio do seu povo para se mostrar evidente. Então, a gente precisa perceber esse destaque em relação a Elias e Eliseu, porque no caso eles vão se comparar a Moisés lá um pouquinho antes, né? E outros profetas não têm essa característica, por mais que um ou outro possa ter algum fato, algum sinal, mas não na proporção que Moisés, Elias e Eliseu realizaram. E aí a gente chega na pessoa de Jesus, que a gente vai perceber esses 3 momentos na história de Israel onde a ocorrência profética é acompanhada de sinais miraculosos. Claro, Jesus, o próprio Filho de Deus, está realizando isso daí. É por isso que coloca, ele é um tipo de Elias, ele é um tipo de Moisés do passado, porque os seus feitos são acompanhados, né, desses atos, ou melhor, suas palavras, né, são acompanhadas desses feitos maravilhosos, né? Então fique bem atento a isso dentro do livro de Reis, viu? A gente tem aqui uma história, assim, as doutrinas presentes, né, uma história deuteronomista que coloca, né, uma narrativa, né, que também dentro do Pentateuco, que traz um pessimismo, uma repetição, né, daquele negócio, quando o povo desobedece, ele paga por isso e vai sofrer se não cumprir a palavra do Senhor. Mas aí um pouco dessa história, né, até o autor ele destaca, né, que essa leitura, quando a gente olha por esse olhar da maldição, né, em relação que cerca Israel quando não cumpre a palavra de Deus, ela não condiz com esse Deus também de misericórdia, esse Deus soberano que transmite graça desde o início da criação ao seu povo. Perceba que quando há aquela questão das gerações, né, se o povo não me seguir, vai sofrer 1 ou 2 gerações, mas o povo que me obedecer, eles serão abençoados por até 1000 gerações. Perceba que a graça do Senhor, ela sobrepõe ao castigo. Então a gente precisa focar mais na graça do que na punição, né? Por isso que a gente precisa olhar pelo foco do Senhor. É um livro também que apresenta o caráter de Deus. A gente vai ver algumas narrativas que apresentam para que vejam que há Deus em Israel. Então lembre daquela prova de força, de poder entre as divindades, para que o povo reconheça que há um Deus em Israel. No primeiro livro de Reis já tem essa questão da unidade do culto. O desafio dos profetas do Reino Norte é garantir também essa unidade do culto, mas não as divindades que eles estão pregando lá, o que os sacerdotes estão pregando, que os reis estão querendo fazer, mas sim a unidade do culto a Deus, né, a esse Deus todo-poderoso, né? À toa que aí se cria um templo, né, para se cultuar a Deus lá no Monte Gerizim, que foi o que a samaritana perguntou, né? E lembre, viu, gente, o pessoal do norte com o pessoal do sul sempre teve confusão, viu? Bem, o livro de Reis no Antigo e Novo Testamento, né, a gente vai perceber Elias no Novo Testamento, ele encontra, né, o seu reflexo na pessoa de João Batista. Há também a transfiguração, onde Elias ele aparece, né, juntamente ali com Moisés na transfiguração. Lembra-se daqueles feitos miraculosos, né, quando está no Monte da Transfiguração há aquela aparição, né, de Moisés e de Elias. E também uma menção a Elias no livro do Apocalipse. Entende-se que Elias seja uma das 2 testemunhas ao final da tribulação. Claro, há especulação para várias coisas, né? A gente precisa só estar atento um pouco a isso. Uma comparação que se faz em relação a Elias e João Batista, né? Ambos tinham uma aparência rude, ambos sofreram perseguição política, né? Um de Jezabel, o outro de Herodias, e ambos tinham unção no Jordão, né? O Elias ele ungiu Eliseu e o João Batista ungiu a Jesus, né? Batizou a Jesus no Jordão. E aí, meus queridos, a gente finaliza, né,
destacando o seguinte, que todos os reis de Israel, seja do reino do norte ou do sul, eles tiveram a oportunidade de ser fiéis a Deus, mas poucos foram os que aproveitaram, né, essas oportunidades. A diferença estava no interesse de cada um. Diante de tantos reis, o padrão de Davi ainda deve ser seguido. Independente do que façamos, devemos buscar o coração segundo o de Deus, né? Devemos modelar o nosso coração segundo o de Deus. E aí nós finalizamos por aqui, gente, nosso estudo. Próxima semana nós vamos estudar o livro de Crônicas, que repete algumas das histórias que estão presentes no livro dos reis, mas com uma outra perspectiva. Peço ao Senhor que abençoe a sua vida e até a próxima aula. Um abraço.